Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Atos dos Apóstolos 18 narra a consolidação do ministério de Paulo na Grécia, destacando a fundação da igreja em Corinto e seu importante encontro com Áquila e Priscila, que se tornariam seus fiéis companheiros de missão. Este relato é marcado pela estratégia de Paulo em investir tempo na edificação de uma comunidade em uma metrópole cosmopolita e moralmente desafiadora. O capítulo também apresenta a figura de Apolo, um orador eloquente cuja trajetória demonstra a importância da fundamentação doutrinária correta dentro da expansão do cristianismo, ilustrando como o evangelho continuava a se fortalecer tanto pelo ensino profundo quanto pelo apoio prático entre os líderes da igreja. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Atos dos Apóstolos 18 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. Em Corinto. Depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. 2 Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. 3 E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. 4 Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. 5 Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. 6 Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. 7 Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. 8 Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e, dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. 9 Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. 10 Pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. 11 Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. 12 Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: 13 Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. 14 Quando Paulo ia começar a falar, Gálio disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. 15 Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. 16 E mandou expulsá-los do tribunal. 17 Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Gálio não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos entender Atos dos Apóstolos 18 de forma didática e organizada. Esse capítulo mostra o trabalho missionário em Corinto, o cuidado de Deus com seus servos e o crescimento da igreja por meio de diferentes pessoas. Primeiro, Paulo em Corinto, trabalho e pregação, versículos 1-6. Paulo chega a Corinto. Versículo 1. 2 Conhece. Versículos 2-3. Áquila e Priscila. Eles tinham a mesma profissão, fabricantes de tendas. Paulo. Versículo 4. trabalhava durante a semana. 2 Pregava aos sábados. Quando chegam Silas e Timóteo, Paulo se dedica mais à pregação.
Versículo 5. Rejeição dos judeus. Versículo 6. Paulo decide ir aos gentios. Lições. 1. É possível servir a Deus trabalhando. 2. Nem todos aceitarão a mensagem. 3. O Evangelho é para todos. 2. Conversões em Corinto, versículos 7 e 8. 1. Paulo vai para a casa de Tício Justo. 2. Crispo crê, com sua família. Versículo 8. 3. Muitos outros também creem e são batizados. Lição. Mesmo em meio à rejeição, Deus continua salvando pessoas. 3. Deus encoraja Paulo, versículos 9 e 11. Deus fala em visão, versículo 9. Não tenha medo, continue falando. Promessa, versículo 10. 1. Estou com você. 2. Tenho muita gente nesta cidade. Paulo fica 1 ano e meio ensinando. Versículo 11. Lição importante. Deus. 1. Vê além do que nós vemos. 2. Sabe quem ainda será alcançado. Por isso, manda continuar. 4. Paulo diante do tribunal, versículos 12 e 17. 1. Os judeus acusam Paulo. 2. Levam ao governador Gálio. 3. Gálio recusa julgar, versículos 14 e 15. Diz que é questão religiosa. Expulsa todos. Versículo 16. Lição. 1. Deus protege Paulo. 2. Nem toda acusação próspera. Voltamos a ler. Priscila, Áquila e Apolo. 18. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. 19. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. 20. Pedindo a eles que ficasse mais tempo, não cedeu. 21. Mas, ao partir, prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. 22. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. 25. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. 27. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. 28. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 5. Continuação da viagem missionária. Versículos 18 e 23. 1. Paulo sai de Corinto com Priscila e Áquila. 2. Passa por Éfeso, Cesareia e Antioquia. Continua fortalecendo os discípulos. Versículo 23. Lição. O trabalho de Deus é contínuo, não para em um lugar só. 6. Apolo, alguém que precisava crescer. Versículos 24 e 26. Surge Apolo, eloquente, conhecedor das Escrituras e fervoroso. Mas tinha conhecimento incompleto. Versículo 25. Priscila e Áquila. Versículo 26. O ensinam com mais precisão. Lições. 1. Mesmo pessoas capacitadas ainda precisam aprender. 2. O ensino deve ser feito com humildade e cuidado. 7. Apolo se torna poderoso na obra. Versículos 27 e 28. 1. Apolo vai para outra região. 2. Ajuda muito os irmãos. Versículo 27. Prova pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Versículo 28. Lição. Quando alguém é bem instruído, pode ser ainda mais usado por Deus. Mensagens principais de Atos 18.
Primeira, servir a Deus no dia a dia, versículos 3, 4. Trabalho e ministério podem andar juntos. Segunda, perseverar mesmo com rejeição, versículo 6. Nem todos aceitarão, mas devemos continuar. Terceira, Deus encoraja nos momentos difíceis, versículos 9 e 10. Não tenha medo, eu estou com você. Quarta, Deus protege seus servos, versículos 12 e 16. Mesmo diante de acusações. Quinta, crescimento espiritual é contínuo, versículos 25 e 26. Sempre há algo a aprender. Sexta, Deus usa diferentes pessoas, versículos 27 e 28. Paulo, Priscila, Áquila, Apolo. Cada um com um papel. Conclusão simples. Atos 18 ensina que 1. Devemos perseverar na missão. 2. Deus está conosco e nos fortalece. 3. O crescimento espiritual nunca para. 4. E Deus usa diferentes pessoas para cumprir seu propósito. Vou te explicar Atos dos Apóstolos 18 de forma didática, estruturada e com conexões com o Antigo Testamento, porque esse capítulo mostra como Deus sustenta a obra mesmo em meio à oposição e usa diferentes pessoas no processo. Visão geral. Aqui vemos 3 grandes movimentos. 1. Ministério de Paulo de Tarso em Corinto. 2. Proteção de Deus em meio à perseguição. 3. Formação de novos líderes como Apolo. Primeiro, Paulo em Corinto, versículos 1 a 11. Encontro importante. Paulo conhece Áquila e Priscila. Eles, 1. Eram judeus expulsos de Roma, por ordem de Cláudio. 2. Tinham a mesma profissão, fazedores de tendas. Lição prática. 1. Paulo trabalhava e pregava. 2. Mostra equilíbrio entre vida profissional e missão espiritual. Pregação inicial. 1. Paulo começa na sinagoga. 2. Ensina que Jesus é o Messias. Rejeição. 1. Muitos judeus rejeitam. 2. Paulo decide focar nos gentios. Frase forte. Estou livre da minha responsabilidade. Novo começo. Ele passa a ensinar na casa de Tício Justo. Resultado. 1. Crispo se converte. 2. Muitas pessoas creem. O encorajamento de Deus. Versículos 9 e 11. Deus fala a Paulo em visão, não tenha medo, eu estou com você. E revela algo importante, tenho muita gente nesta cidade. Lição, Deus já está agindo antes mesmo de vermos resultados. Resultado, Paulo fica 1 ano e meio ensinando. Perseguição e proteção. Versículos 12 e 17. Paulo é levado ao tribunal diante de Gálio. Acusação, ensinar contra a lei. Decisão de Gálio, ele rejeita o caso. 1. Considera disputa religiosa. 2. Não crime. Lição, Deus pode usar até autoridades para proteger sua obra. O voto de Paulo, versículo 18. Paulo faz um voto e raspa a cabeça. Ligação com o Antigo Testamento. Isso lembra o voto de Nazireu, número 6. Era um compromisso especial com Deus. Lição: mesmo vivendo na Nova Aliança, Paulo respeitava práticas judaicas quando apropriado. Continuação da missão. Versículos 19 e 23. Paulo. 1. Passa por Éfeso. 2. Volta para Antioquia. 3. Reinicia suas viagens missionárias. Lição: a obra de Deus é contínua, não para. Surge Apolo. Versículos 24 e 28. Agora entra um novo personagem. Apolo. Características: 1. Muito inteligente. 2. Conhecedor das Escrituras. 3. Fervoroso. Limitação: conhecia apenas o batismo de João Batista. Correção com sabedoria. Quem ajuda Apolo? 1. Priscila. 2. Áquila. Eles. 1. Não o expõe publicamente. 2. Ensinam em particular. Lição poderosa. 1. Quem sabe mais deve ensinar com humildade. 2. Quem aprende deve estar disposto a crescer. Resultado: Apolo. 1. Se torna um grande pregador. 2. Prova pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Ligações com o Antigo Testamento. 1. Messias prometido.
Paulo e Apolo usam as Escrituras, Antigo Testamento, para provar que Jesus é o Cristo. Isaías, Messias sofredor. Salmos, ressurreição. 2 Votos e consagração. Número 6, Nazireu. 3 Deus presente com seu povo. Josué 1:9. Eu estarei com você. Resumo do capítulo. Atos 18 mostra que Deus sustenta sua obra. 2 A rejeição não impede o avanço. 3 Novas pessoas são levantadas. 4 Ensino correto é essencial. 5 Deus protege seus servos. Principais lições. Primeira, trabalho e fé podem andar juntos. Paulo fazia tendas e pregava. Segunda, nem todos vão aceitar, e tudo bem, Paulo muda de estratégia. Terceira, Deus encoraja nos momentos difíceis. Quarta, o crescimento espiritual é contínuo, Apolo precisou aprender mais. Quinta, Deus usa pessoas comuns, Priscila e Áquila foram essenciais. Mensagem central. A obra de Deus não depende de uma pessoa só. 2 Deus usa vários instrumentos. 3 E continua agindo mesmo diante de oposição. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!